Pai Jorge de Oxóssi, uma tremenda de uma honra, finalmente, recebê-lo aqui para a gente bater esse papo. A gente já se conhece há décadas. Há várias décadas. Várias décadas. Mas eu sempre acompanhei a sua trajetória, a sua jornada de longe, o senhor lá em Brasília, né? Sempre vindo aqui nas festas de Oxum na Boa Viagem. E aí, quero já pedir que o senhor se apresente. Quem é o senhor? Eu sou Jorge Luiz Almeida da Silva. Sou de 13 de julho de 1967, filho de Santo Dirceu José Gomes. De Lima. José Gomes de Lima Filho, filho de Santo de seu Zezinho da Boa Viagem, com muito orgulho. E digo mais, se preciso for iniciar, seria iniciado por ele. Quantas vezes fosse. Meu pai era um homem de mão leve, um homem rígido, um sacerdote de mão leve, de mão boa, de cabeça boa. Ele era um homem que soube honrar o nome de meu avô Tatafu Mutino. Foi um dos maiores multiplicadores do axé de Tatafu Mutino. Foi um homem que agradeço ser o que sou hoje, porque me deu tudo. E tenho certeza também que fui bom filho para ele, para casa, bom irmão, bom camarada para todos. Nunca tive inimizade na roça, nunca tive inimizade com o irmão de santo, Picunha, nada disso. Sempre fui muito bem tratado, também sempre tratei todos muito bem, sempre soube o meu lugar, sempre muito respeitado. E meu pai Zezinho, ele era meu amigo, meu sacerdote, meu compadre, meu sócio, avô das minhas filhas. Sim. Tinha amor às minhas filhas, que é de Frichiele, Martinha, tal. Todos os meus filhos ele pegou de colo. Sim. Aliás, todos nós. Todos. Verdade. E aquela casa tem muita história. Sim, é verdade. História para todos nós, para mim, para você, para sua família, para minha família, né? Tradicionalmente, muita família. É verdade. Aquela casa é uma casa de família. Sim. Nós fizemos santo numa casa e somos descendentes dessa casa, que é uma axé de família. Onde é pai, mãe, filho, marido, mulher, todos são do axé, todos são da família. Exatamente. Que eu acho que é o melhor do candomblé, porque o candomblé é família, e pouco disso se perdeu, muito disso, porque hoje, porque você é filho de santo desse axé, sua mulher não pode ser, tem que ser da... Não existe isso, não existe. Se fosse assim também não casava. Sim. Verdade. Acho que uma das grandes características fascinantes da Boa Viagem foi exatamente isso. Eram famílias e essas famílias acompanharam a roça durante décadas. Gerações. Eu lhe conheci na década de 70, pô. Gerações. Quantos anos tem isso? Mas antes de mim. O senhor era magro? Você também era garoto e tinha cabelo comprido. E eu também. Era verdade. Tipo, rock and roll era a nossa bola do passado. Exatamente. Não é? E a que veio antes de mim? Sim. Meus avós, meus tios frequentavam. Olha só. Não é? Sim. Então, quer dizer, há uma tradição. E hoje eu estou lá, mas já tem terceira tradição minha. Sim. Cara, são meus netos que estão lá. Sim. Verdade. Hoje eu tenho a Belinha, Isabel. né? Filha de Efri, que
Sim, é É a verdade. terceira, quarta geração. Sim. Então, é familiar uma linhagem disso. Verdade. É. Mas eu quero saber do seguinte, o senhor, como o senhor é carioca, o senhor já disse isso, mas como é que o senhor foi parar em Brasília? Por Vamos. obra do destino de Juscelino Kubitschek. É mesmo? Meu pai é funcionário do Senado. Ou ele ia, ou perdia o emprego. Sim. E assim foi vários daquela época. Sim. Então, por isso eu fui parar em Brasília. Mas nunca perdi o vínculo com o Rio. Sim. Nunca deixei de ver as obrigações na roça, você é testemunha disso. Nunca faltei uma festa do Oxum, nunca. Enquanto vida, meu pai teve. Sim, eu sou testemunha. Então, Mas e aí, essa história de desenvolver um candomblé em Brasília, naquela época, na década, nós estamos falando da época, década de 70, ditadura, repressão, como foi essa experiência? foi muito boa. Primeiro porque eu sou filho de pai e mãe de santo. Meu pai tinha um terreiro dele. Ele era muito famoso na época dele. Fazia muita cura. Meu pai é de Iroco, mas botou a casa de Umbanda. Era Umbanda. Naquela época não tinha mesmo como ter outras coisas. Fazia Jurema, enfim, Catimbó, essas coisas. E tem o terreiro São Francisco de Assis. A tenda São Francisco de Assis, ela era aqui, no Catumbi. Sim. Ela nasceu na rua Itapiru. Sim. Então foi transferido da Itapiru para Brasília. Entendi. Eu sou dessa época, ainda tinham nomes grandes mesmo, que todos eram muito amigos, né? E que muitos desses sacerdotes também tiveram que ir para Brasília por transferência de emprego. A minha tem pessoas da minha família que foram transferidas para Brasília também nesse processo. Final da década de 60. 60, 70 teve isso, Sim, não é? sim. E ou você ia ou perdia um emprego. E na época, na verdade, Brasília, por estar ainda muito em fase de construção, e profissionais eram poucos, tinha muitos candangos, né? Operadores braçais, engenheiros, Sim. mas serviço público não. Escreventes da época, telecopista, que era telex, né? Sim. Essas coisas não tinham. E quando mudou o Senado do Rio de Janeiro para lá, todos foram obrigados a ir. Mudou a administração Toda. toda. E quem não foi, porque foi mudando aos poucos, não é? Mas até hoje ainda existe algumas, a parte administrativa no Rio de Janeiro. Sim. Mas, na verdade, era a situação de estar, né? de sobrevivência. Sim. Sobrevivência. E assim surgiu Brasília. E Brasília, para mim, foi minha mãe. Brasília é muito boa para mim, e foi muito boa para mim. Tenho casa de santo 40 e tantos anos. 43, 40 e tantos anos. Nessa casa de santo, que começou na casa de meu pai, iniciei muita gente. A casa tornou-se pequena por tanto povo que eu tinha. Sim. Tanta cetabito, tanta coisa, e ali meu pai e eu nos reunimos e comprei essa fazenda, que É uma fazenda, né? é Isso é um latifúndio dentro da cidade. dentro da cidade. Dentro da cidade. É só a casa de Canondé, só o barracão novo tem 5.000 metros quadrados. Maria. Quarto de santo de todos. Casa de santo de todos os vodus e dos encantados também, das entidades, tudo. Porque aquilo que Deus te deu, ninguém tira. Sim, é verdade.
E eu não deixo de cultuar porque você é igreja, não pode. Posso tudo. Sim. Posso, sim, Deus deu. Se eles têm, eu não vou tirar do meu. Será que ele tem? Se ele tem lá o caboclo dele, vai cultuar o caboclo dele. Se ele tem o eixo dele, vai cultuar o eixo dele. Não tem essa história do nosso. Isso não pode. Se não pudesse, Deus não tinha dado. E no final são todos conhecimentos que se somam. Todos. E todos fazem um milagre. Deus opera em todos. Verdade, não é? Verdade. Então. Sim, mas e aí como é que foi essa construção? Esse enfrentamento, muito. Eu tive muita intolerância. E passo até o dia de hoje. Quando eu comprei a fazenda, era fazenda. Daqui a pouco virou um monte de evangélico do lado. Depois, em frente ao barracão, criaram 3 igrejas evangélicas. Imagina a intolerância que eu passo. Sim. Mas nunca deixei, cada um tem seus clientes, né? Da porta dele tem os meus. Tem muitos que lá da porta dele depois vai lá para casa. Sim, lá tem um pastor, lá tem tudo da mesma forma. Sim. Entendeu? Então eu levo a vida numa análise. Sim. Na máxima, respeito a todos, mas trabalhei muito contra a intolerância, contra o racismo. Eu fui fundador da Fundação Cultural Palmares, eu e Carlos Moura, justamente pela intolerância que a gente vinha passando da época. Então nós fizemos tradição dos orixás, logo quando surgiu o MNU, depois criou-se o movimento tradicionais do povo de terreiro. Sim. Não é? Que não era matriz africana, era comunidades de terreiro mesmo. Então saiu essa vertente do movimento negro e criou-se o movimento de comunidades de terreiro. Fomos muito reprimidos, muito. Sou da época do Padilha, que curava tabaco, botava todo mundo preso, ia preso Santa, tabaco, todo mundo, criança, velho. Então, era uma época muito séria, né? Porque você era preso por praticar sua religião. Vandalismo. Sim. Você era banda. Sim. É? Eu tenho aqui até hoje um documento que a gente, para tocar festa no centro, tinha que pedir autorização da delegacia de parques, sim, diversões e entorpecentes. Sim. Você vê. Seria hoje a delegacia de narcóticos. Para se fazer uma festa. Não, você veja que, graças a Deus, as coisas se evoluíram e tomou posições, sim, mas isso veio acontecendo por quê? Porque nós nos unimos na época, começamos a cobrar, desde que a mãe senhora falou e veio aqui cobrar as exigências de Vargas. Verdade. Entendeu? E tivemos grandes baluartes, o Sr. Joãozinho da Gomeia foi um percursor disso tudo, que ajudou a manter o nome do Candomblé, o nome dos axés, levou para o teatro, levou para a rua, para quê? Para não perder essa tradição. Sim. Muitos irmãos não têm essa preocupação de investigar e pesquisar sobre isso, mas para a gente ter essa liberdade que a gente tem hoje, houve muito sofrimento. Teve muita luta. Teve muita prisão, teve muita cadeia. Eu lembro perfeitamente que na primeira eleição direta, depois da ditadura em 82, o governador de Salvador, da Bahia, o Valdir Pires, abriu os porões da Secretaria de Segurança. Nossa! Que tinha de assentamento, atabaque, roupa de santo. Tudo. Era um museu quase. De tanta coisa presa. E aqui no Rio de Janeiro não era diferente. Em Brasília também não era. Eu imagino em Brasília, não era, porque o coração do. A PR na época era a PR. Sim. Não é? Tinha a polícia do Exército, mas tinha uma polícia da época dos Estados Unidos. Polícia especial. Mas tem um nome, tinha um nomezinho. Pode ligar. Não recordo agora. E prendiam mesmo. A PE levava para os objetos para o SMU. Sim. E de lá, dali da Bonfim, tem muita coisa mesmo, ninguém sabe para onde vai. Sim. Né?
Então, essa intolerância foi muito grande. Houve um movimento das comunidades de terreiro, que eu fiz o PROCEM. PROCEM era o Programa do Centenário da Abolição. Dali surgiu no PROCEM, que era o Programa do Centenário da Abolição, que era do extinto MEC, porque era Ministério da Educação e Cultura. Sim. Dali surgiu o PROCEM, que era foi um trabalho de um coletivo de sacerdotes e de estudiosos, Glória Moura, Dr. Carlos Moura, Valdir Pires, Carlos Alberto, Eduardo Fonseca Júnior, vários outros. Vou pecar se falar, que era muito pouco, muita gente. E nesse programa foi feito primeiro uma pré-catalogação das comunidades de terreiro nos estados. Pelo MEC? É? Pelo MEC. Era o MEC e o IPAM. Sim. E fizemos teve várias conferências estaduais, municipais. Dessas conferências foram surgindo as temáticas, e que tinha tudo a ver para o programa do Centenário da Abolição. Foi quando surgiu do Centenário, quando fez em 1988, foi instituída a Fundação Cultural Palmares. Aí passou a ser fundação, regida pela Presidência da República e o Ministério da Cultura. Aí é outra legislação. Totalmente. Sim, sim. Com isso, em 1980, retrocedendo, eu mais um grupo fundamos 2 grupos. Um grupo cultural, musical, que é o Grupo Cultural Axé Dudu. Surgiu para dar ênfase aos nossos trabalhos ligados à religiosidade e ao movimento negro. Sim. Justamente devido às intolerâncias que vivíamos. E o Intercab, que é o Instituto Nacional das Tradições, das Religiões e Culturas Afro-Brasileiras, 1980. Então o Intercab, junto com outras instituições brasileiras, entrou junto ao PROCEM e foi feito esse catálogo. Era o catálogo de movimentos negros no Brasil e comunidades de terreiros. Isso teve o ISE, IPCN, o Rio foi um grande contribuidor, entendeu? E o IBOP, na época, foi justamente feito as pesquisas de raça e credo. Sim. Isso foi em 87, 86, 87, justamente para o resultado de 1988 do PROCEM, e que para a gente, para sistematizar e quantificar quantas casas nós tínhamos, quanto o povo era religião. E que, para nossa tremenda decepção, tivemos grandes sacerdotes da época vivos que se omitiram da religião. Todos eram católicos, ninguém era afro-religioso, quando o máximo era espírita. A gente escuta isso ainda hoje. No passado ainda foi muito mais. Sim, mais. Mas graças a todo esse trabalho de formiguinha que foi feito, e a desenvoltura
e multiplicadores no nosso país, esse quadro foi mudando. Sim. Com o apoio das emissoras de rádio e televisão, com o apoio de partidos políticos, com o apoio de grandes escritores e músicos que são da religião e começaram também a mostrar a sua cara, a não negar, mas a gente trabalhou muito para a pessoa aparecer. Sim. Né? E, na verdade, hoje não temos mais tanto como no passado era o povo político de aparecer na época de campanha nas comunidades de terreiro. Sim, sim. Passou-se também a ter as pessoas das comunidades de terreiro políticos, deputados, senadores, que muitos se omitem, mas são da religião. Temos da presidência da República a um vereador. Então, infelizmente, não temos uma bancada Sim. política propriamente dita de pessoas iniciadas, e sim de simpatizantes. Sim, sim. Porque na hora que o pau quebra, todo mundo mete o pé. Hoje nós temos uma bancada afro-religiosa, uma bancada afro, tanto Senado e Câmara, desde Paulo Paim a vários, Érica Cocai, né, que levantaram essa bandeira com muita luta e muito trabalho dos multiplicadores lá atrás. Sim. E tem grandes nomes de sacerdotes, e Ogan, e Guedes, que saíram do armário. Porque nós temos hoje pessoas formadas, doutores, juízes, advogados, médicos, engenheiros, que na época retroativa não tínhamos isso. Então, a conscientização tem sido muito grande. E quem, infelizmente, ainda são os intolerados. Brasília, o ano passado, teve casos horrorosos de terreiros, de templos sendo incendiados. O meu também foi apedrejado, incendiado. E sabemos das origens. Essa intolerância gerou hoje ao governo local, governo do Distrito Federal, a instituir uma delegacia contra a intolerância. Sim. Por quê? Será que a gente ainda vai viver com essa visão? A gente, no nosso processo de discussão aqui, a gente já evoluiu desse conceito da intolerância. A gente considera que a gente já chegou no estado da violência religiosa. Intolerância é a discriminação. Agora, quando se passa a tocar fogo no terreiro, aí já não é mais uma questão só de intolerância, violência. Além de se criar uma situação de discriminação pela prática da sua religião, o sujeito está cometendo uma violência que é tocar fogo na sua casa. Porque todos esses terreiros que foram incendiados, tinha gente lá dentro. Exato. Eles poderiam ter cometido um homicídio. Sim, mas já começa então, isso já vários crimes que se incidem nisso, são vários crimes. A gente teve a informação que lá em Manaus, o ano passado, mataram 15 pais de santo. Verdade. Mato Grosso também. Verdade. Ainda que esteja embutida Paraíba, a questão da homofobia e outras questões de discriminação, mas existe ainda a questão da intolerância religiosa que acaba abarcando isso tudo. Então é a violência. É um absurdo você chegar a um ponto de que tivemos uma conferência mundial na África do Sul contra o racismo, intolerância e xenofobia. Foi decretou a década dos afrodescendentes. Veja bem, será que seria realmente necessário isso? O fato é, pai Jorge,
não existe hoje no Brasil, com tudo isso que aconteceu. Dá o exemplo da mãe Gilda, né? Sim. Que deu origem ao Dia Nacional da Intolerância. Não tem ninguém preso por intolerância. Não. O Estado não reconhece essa intolerância. O poder público, os instrumentos do Estado, que deveriam ser justamente os reguladores deste conflito, não veem nisso um conflito. Não veio. Porque quando chega lá ele diz que não é lei, não é racismo, que é. Como é que chamam? Não é intolerância. Eles falam que é um conflito racial, esqueci agora o nome. Que aquela pessoa não cometeu um crime, que aquilo não é uma intolerância, enfim, eles minorizam o problema, as pessoas são ouvidas e são liberadas e vão embora. Tem um irmão nosso, o Dr. Rodrigo de Avimais, não sei se você conhece lá de Sepetiba, o sujeito invadiu o terreno dele, destruiu o assento de Exu, o sujeito foi preso em flagrante, o sujeito confessou que cometeu o crime, e esse processo até hoje não foi julgado, só na delegacia ele ficou 2 anos parado. E só foi adiante porque nós nos mobilizamos, fizemos uma manifestação na porta da delegacia, e o delegado que assumiu a nova gestão foi que em uma semana ele botou o negócio para diante. E isso já tem mais de 2 anos que o processo está parado lá, e até agora esse sujeito não foi punido nem com pagamento de cesta básica. Olha, como é isso? Eu acredito que o avanço, Brasília está sendo um exemplo, porque foi um período que tivemos anterior, aonde nós éramos presos por cultuar a nossa fé, e que chegou hoje a uma posição de que temos uma delegacia para darmos o direito e punir aqueles que agridem a nossa fé. Mas não é só da intolerância com o povo afro-religioso, é de qualquer religião. Nós estamos num país laico, onde ainda existe um crucifixo em vários Supremo Tribunal Federal. Todos. Não é isso? Um juramento em cima de uma Bíblia. Onde o país é laico. Isso não pode existir. Sim. Pai Jorge, acho que o senhor tocou nesta conversa em assuntos nevrálgicos para a questão da representatividade do Candomblé, a representação do Candomblé, a relação do Candomblé com a sociedade. É inegável que a gente evoluiu e avançou muito nesse campo, mas ainda tem muita coisa a ser feita. Já alcançamos bastante em vista daquilo, progredimos muito, mas ainda vivemos repetindo o mesmo discurso de 1970. O povo do santo tem que se unir, o povo do santo tem que... O que é que está faltando afinal para essa união? Ué, desde que eu me entendo por gente, isso era uma frase... Eu vou te dizer uma coisa, o povo é unido, a seu modo. Sim. Mas eu acredito muito mais na união do passado, de quando nós fomos iniciados, que um era amigo do outro, o sacerdote era visitar na casa do outro, um esperava o outro, um aguardava, um convidava o outro, um estava ao lado do outro, combinava o calendário de festa, levava o seu povo para ajudar na casa do outro. Então existia também, por que existia isso? Porque também eram poucos. Sim. Eram poucos. Sim, isso é fato. Então, os multiplicadores eram... Hoje é fato. Hoje é fato a multiplicação rápida das comunidades de terreiro, até porque a maioria dos iniciados não conseguem aguardar o seu tempo exato. Sim. Torna-se multiplicador antes da hora.
E isso em diversas situações. Isso no caso, explica as transformações que o candomblé sofreu. Total. Tá, mas e a questão da união? Aonde está? Por quê? Porque, na verdade, no passado a gente brigava pela uma união, mas era uma união porque vivíamos reprimidos pela polícia, pelo poder judiciário, não é? E a discriminação da população. Sim. Hoje, a discriminação está dentro da nossa casa. A intolerância está dentro das comunidades terreiras. Com a disputa de filhos de uma casa para outra, inicia numa casa, faz publicação de um ano na outra. Já fui acusado de ser um umbandista brabo. Umbandista? Isso é acusação que se faz a alguém? Sou de Umbanda, nasci dentro do terreiro de Umbanda, carrego o nome de um caboclo de Umbanda. Caboclo Jaçanã. E não vou cuidar da terreiro, por quê? Mas foi acusação. Agora você veja bem. Que isso? Por quê? Nós mesmos nos intoleramos. Do momento que hoje se fala da traição, já existe ano passado, mas hoje está muito descaradamente, está discrepante. A falta de respeito com o outro, com o seu amigo, com o seu irmão de axé, às vezes seu irmão de zan, né? Seu irmão de ajaláce, não respeita. É uma concorrência muito grande, mas mercantil. Não é de fé. Sim. Não é a fé. Tá? Porque eu tiro isso por mim. Não tem um da minha casa que possa dizer: meu pai cobrou minha cabeça. Eu não paguei nunca. E não tem necessidade disso. Sim. E Casa de Santo não vive realmente de algo. Casa de Santo vive de seus clientes. Do cliente que vive. Sim. Né? Que se mantém a casa. No passado era mantido sim pelos seus bons ogãs. A casa era mantida por alguém, e aquele antigamente era assim. Sim. E aí os clientes. Então, filho de santo. Então, eu tenho hoje mais de 5 mil filhos de santo. No Brasil todo, no mundo todo. Sim. E múltiplos disso. Quer dizer, eu já sou tetrataranetos. É gente demais. Sim. Você acha que cabe 5 mil filhos de santo dentro da minha casa hoje? Claro que não. Mas eu fiz o meu papel. Tenho certeza que eu fui um dos bons ou mais multiplicador da Boa Viagem. Eu sou um deles. Sim. Mas a desunião parte-se daí. Porque hoje o filho não gosta de ser reprimido. O senhor é muito rígido. Eu fiz santo numa casa rígida. Meu avô era rígido. Sim. Meu pai Fumotinho era um homem muito rígido, simples, mas muito rígido. Sim. Meu pai Zezinho era um homem rígido, de um coração que não cabia nessa casa, mas de uma rigidez tamanha. Sim. Então, essa coisa levou o povo do Candomblé, devido fazer do orixá, do vodum, do inquice, das entidades, uma moeda de terceiro valor. Vendem o orixá como se fosse uma mercadoria de péssima qualidade. Sim. Vendem o orixá, vendem a fé das pessoas e roubam a fé das pessoas, que é uma discrepância. Essa história hoje está muito bonito, o Brasil, o candomblé brasileiro hoje, depois de Collor, porque teve o candomblé antes Collor e candomblé pós-Collor. Então nós estamos falando de qual candomblé? Eu sou do candomblé da época que o homem de uma casa de santo botava paletó e gravata. Que roupa de ração era roupa de ração, camisa de crioula, calça, calçolão, grosso, não podia mostrar nada. Sim. Eu sou de uma época que a mulher usava combinação. Sim. Pinto calçudo, era um pinto calçudo,
calçolão, um anágua, quebra-goma, anágua 2, 3, Sim. saia, atacante, pano da costa, porque a gente não botava bata. Camisu era depois de algum tempo, que ficava aqui todo um pouco de jeito e era bacó, quer dizer, peito nu. Sim. Era com nu. As mulheres, os homens botavam camisa. Sim. Camisa de crioulo. Depois, mulher com certa idade botava camisu, né? Naquela época. Sim. Não tinha rechilier. Rechilier tinha poucas pessoas que faziam na Bahia. Rechilier é pós-copa, que abriu essas roupas africanas belíssimas. Eu gostei desse ponto que o senhor estabeleceu aí na história. O antes e o pós-cola. Gostei disso, gostei. Colou, foi que abriu as roupas. Modernizou. Modernizou, desde o carro. Sim, verdade. Tudo, ele abriu. Então, abriu também com o povo de Candomblé. Porque não venha me dizer, que na minha época o Codidé era um sacrifício para ter o Codidé, meu querido. Senão nem que roubava na pininha para pagar em qualquer lugar, botava na cabeça. A gente fala isso aqui sempre. Ossum, o Age, meu filho, a gente tinha que penar o africano chegar para a gente fazer. Sabão da Costa, a gente que fabricava com as ervas e a cinza, preparava o sabão para poder fazer. Você cortava aquele sabão bonito com aquelas ervas dentro, cheirosa. A gente falar muito aqui, até essa questão estética, porque antigamente o grande problema da mulher fazer santo era o qual? Ficar careca. Fica careca. Não, meu cabelo. Não. E como é que eu vou? Hoje, ficar careca é o que menos tem importância nessa questão. Verdade. Agora era qual? Gostei disso. Você há de convir comigo que naquela nossa época da sua avó, seu avô, a tradição era outra. Você entrava no terreiro, você via, isso parece uniforme, mas era uniforme. A gente usa uniforme até hoje. Se comprava peça de pano e todos vestiam igual. Hoje é a festa do santo de Ogum. Então todo mundo já ali se cotizava, se arrumava e ali fazia. Você não via uma mulher mal vestida no Candomblé. Você não via uma mulher de camisu puro. Você não via uma mulher de bubu puro. Você via mulheres impecáveis no Candomblé. Senhoras elegantemente vestidas. Ao trajar com as roupas do Candomblé da época. Tá? Não tinha rechilier, mas tinha panos bordados, tinha rendas, era várias rendas, porque o rechilier caiu no Candomblé, a renda caiu no Candomblé porque abriu o rechilier. Na época não tinha a renda. Paetê. Eu peguei toda essa fase. Eu peguei a fase de a gente bordar de linha. De seda. Então, anágua de seda. Né? Quer dizer, renda de algodão, renda de biuro, anáguas cortadas de meio a meio, tinha um entre meio de algodão, as roupas todas eram engomadas a ferro fifó, de carvão bem quente, para deixar todas. Hoje as anáguas de eterna prática, de mosquiteiro, e a outra levanta, pai de santo levanta quando o santo vai dançar aquelas coisas horríveis debaixo do santo. Que tradição é essa? E essa já é pós-cola. Pós-cola. Gostei disso. Pós-cola. Você tinha o prazer de ver um AD, não era carnavalesco como o senhor sabe quem era, que era assim um exímio bordador de AD e artesão. Ele fazia bordados fantásticos. A minha avó tem uma coroa do Xangô dela. Até hoje. Pejucan José, enquanto vida teve, fazia o AD de Mamãe Oxum. Tanto fez o AD de Mamãe Oxum de meu pai Fumutinho, como fazia o AD de Oxum de meu pai Zezinho. E fez de outros grandes sacerdotes da época. Belíssimo acabamento. Feito de miçanga, com buzo, bordado, belíssimos, sem nenhum exagero. Nada. Tudo de arame, na época fazia de arame, todo bordado de arame, com miçanga, forrado de lamê,
Sim. Lamê, forrava-se ali, era belíssimo. E eu lembro. Não era extravagante, eu lembro não era. exatamente que era um acontecimento, que toda a festa de Oxum, ele chegava lá com AD novo para Oxum, e era assim, a comoção, a comunidade ficava como é esse? E era um homem, um ogã, sério, responsável, e tinha esse tipo de habilidade. Babá, nosso tempo vai ficando cada vez menor. É sempre uma honra conversar com o senhor é bom de papo. A gente vai ter que retomar essa discussão em algum Será outro um prazer. momento. Mas eu que não posso deixar de perguntá-lo: o que o senhor vislumbra para o futuro do Candomblé? O senhor está com... O senhor é novo ainda? 50 anos? Mais um pouquinho. Então, o Candomblé daqui a 30 anos, o senhor ainda vai estar por aí? Se Deus quiser, vivo. Com certeza, e Oxóssi vai permitir. Daqui o Candomblé daqui a 30 anos. Eu O acho. que o senhor vislumbra? Não é uma precisão, mas é uma análise. Eu espero que não tenhamos mais tanta intolerância. Eu espero que as comunidades, que os multiplicadores e filhos dessas comunidades saiam do armário. Assuma a sua identidade. A minha identidade é Pai Jorge de Oxóssi em qualquer lugar. Minha assinatura é Jorge de Oxóssi na identidade. Eu me vesti com essa identidade. Tenho meu nome oficial, mas cheguei a todos os postos aonde cheguei como Pai Jorge de Oxóssi. Sou conhecido pela prostituta a presidente da República como Pai Jorge de Oxóssi. Isso é questão de identidade. Sim, perfeito. Então, eu espero, mesmo que vejo isso caminhar, do momento que você começa a ver, a surgir órgãos federativos que temos demais para só captação de recursos e não nada a fazer, você vê que o poder público está tomando posições indiretas e diretamente para se intervir entre as inimizades provocadas por religiosos de tradições diferentes ou da mesma tradição, porque eu também não acredito que várias comunidades de terreiro seja atacada uma vez, 2 vezes, 3 vezes, que seja também outra religião. Será que as pessoas também não são provocadoras desses atos e atitudes? Ao desrespeitar o outro, ao desrespeitar o seu irmão, ao desrespeitar o axé do outro, sim. Porque só ele faz o certo, só o dele é o certo, o do outro é errado. Sim. Isso toda a vida existiu. Sim. E hoje muito mais, e é uma pena estar se perdendo toda essa tradicionalidade, porque começamos fazendo Iaô com 1 ano, hoje está com Iaô de 7 dias, daqui a pouco é 24 horas. Sim. Quer dizer, daqui a pouco isso, a culpa disso tudo também é o pago do progresso. Sim. Porque na época que nós fomos iniciados, a lição era outra. Nosso compromisso era ensino, não todos, então tinha tempo para fazer. Sim. Eram sempre bancados por papai e mamãe, Sim. não é? Então tinha tempo de ficar na roça, tempo de aprender, tempo de executar. Hoje a vida tomou outros rumos por educação, graças a Deus. Nosso povo está se formando, nosso povo estão sendo catedráticos, não é? Nós temos povo, eu tiro por mim, mas tiro assim por uma levada do universo que conheço no mundo todo, de que o nosso povo cada vez mais estão sendo intelectuais, estão sendo pessoas que fazem peso, fazem peso a isso e têm buscado a resgatar e levar o nome da religião, seja ela de qual segmento for, adiante. Então está saindo do armário. E eu tenho certeza que essa vislumbração daqui a 30 anos, 50 anos, é a mesma vislumbração que teve o seu João da Gomeia,
que teve seu João Lesseng, meu pai Comutinho, meu pai Zezinho, seus grandes sacerdotes da época, que tinha mesmo na mesma função. Perfeito. Sua análise é perfeita. Eu acho que grande parte disso também pode partir de nós. Sim. Né? Eu acho que a gente tem sempre que rever assim, nossos conceitos e nossa postura diante, porque afinal a nossa casa é tradicionalista, mas nós estamos inseridos numa sociedade que evolui. E a religião também evolui. Tudo evolui. Não é? Tudo evolui. A questão é em que direção que nós estamos evoluindo. Verdade. Né? É verdade. Babá, não tem como expressar a satisfação de tê-lo aqui. A gente já está marcando com o senhor esse tempo todo, mas o senhor... Desde o início do projeto, que para mim foi um programa e é um projeto de relevância. Do momento que você sistematiza, do momento que você faz um audiovisual e que isso passa a ser patrimônio do povo, sim, já é um resgate. Sim. Nós todos somos herdeiros dessa levada de axé e não podemos deixar isso morrer. É verdade. E esse programa tem sido um elo e também sendo multiplicadores de outros projetos que tenho visto acontecer em outros estados, mas esse foi o piloto. E tenho certeza, e Deus queira, oxalá permita que... Isso mesmo. Mas sim, a ideia é essa. Gente, desde o princípio, isso tudo começou com uma brincadeira, aqui com a Alabê Mário Jorge, que está com a gente até hoje, e a resposta foi tão positiva que a gente implementou. Mas tudo que a gente faz aqui, ele é amplamente divulgado, não tem nada escondido, não tem nenhuma entrevista malotada, nada. Tudo é disposto no YouTube, depois a gente bota no Facebook, divulga, estão lá permanentemente à disposição de qualquer pessoa que queira ver. A gente já teve acesso na Rússia, já teve acesso na Polônia, já teve acesso no Japão, já teve acesso na Argentina, no Uruguai, Estados Unidos, na França. A ideia é justamente mostrar para as pessoas, todas as pessoas, e não são só as pessoas de Candomblé, que a nossa religiosidade ela tem um cabedal histórico fabuloso. Lógico, eu costumo dizer que passou-se a época que as comunidades de terreiro viviam enclausuradas ou nos fundos de quintais parecendo uma favela. Sim. Não, comunidades de terreiro cada vez mais belas, tem que ter seus templos suntuosos, sim. Se o seu santo lhe dá bom, faça bom. Quanto mais você tiver, mais você der, você vai ter também. Perfeito. Então tem que acabar com esse negócio de dizer que terreiro tem que ser chão batido, entendeu? E coberto de palha. Sim. Isso se acabou. Até porque a cobertura de palha tem um barbeiro, né? Que tudo. Chagas, hoje tem outras e outras também, mas nós estamos aí vivendo aí com dengue, chikungunya, febre amarela, chagas, enfim, tudo isso. Verdade. Então, não é só porque as igrejas podem ter templos suntuosos, tem que ter sim. Precisa sim ter sim. As pessoas têm que tomar esse conhecimento e tomar cada vez mais gosto, sabe? E também aprender uma coisa, que o bem móvel da comunidade de terreiro pertence à comunidade de terreiro e não pertence de forma alguma ao sacerdote dela. Sim, perfeito. As igrejas estão aí suntuosas, mas ela não tem um dono, ela pertence à comunidade. Sim, a comunidade de terreiro também os sacerdotes têm que abrir a cabeça e dizer, já em vida, registrar, botar em nome do templo, criar um CNPJ, transformar ela em pessoa jurídica, mostrar aquela casa para que veio, para não institucionalizar exatamente essa comunidade. Para que ela tenha continuidade. É isso que é o importante. Perfeito. Que seja tombada, que seja mantida, que conhecimento, filhos, netos, bisnetos, tataranetos,
que aquilo se perpetue. Perfeito. Porque se fizermos assim, se os nossos mais velhos tivessem esse conhecimento, nós não teríamos perdido templos maravilhosos como foi do meu tio Djalma, do São João da Gomeia, do São João da Sei, que a neta toma, o de Cristóvão também continua, do Ifan. São poucas casas no universo de muitas comunidades. Sim, a casa do meu avô, do meu pai Fomontinho. Sim, perfeito. Entendeu? Então nós temos que mudar isso. Sim, verdade. E criar das comunidades de terreiro no espaço de que não se tenha obrigações, que as comunidades de terreiro só funcionam em obrigações e funções. Então fica aquele espaço ocioso. Utiliza-se para fazer cursos, para dar palestras, para poder fazer movimento para essa comunidade. Exatamente. Desde o ensino do EJA para pessoas adultas, jovens e adultos. Então tem vários projetos que o próprio governo abre, mas as pessoas, na verdade, se enclausuram e esquece que o tempo, ele não é só uma iniciação. O tempo não é só o louvar, é o ensinar. E olha, o saber não ocupa espaço na mente de seu ninguém. Tem tantos projetos que uma comunidade de terreiro pode levar para a sua própria comunidade, fabricar vela, fazer AD, porque tudo do candomblé, tudo da religião, ela é artesanal. Por que não por as comunidades de terreiro? Por que não nascer e fazer essas comunidades de terreiro também serem produtivas, gerar emprego e renda para a sua própria comunidade? Sim, perfeito. As comunidades de terreiro levarem ao governo local, estadual, e tornar-se um ponto turístico, um ponto de cultura. Perfeito. Você não vai ver a sua casa mais apedrejada, se vocês tomarem essa posição. Sim, verdade. Eu falo isso porque faço isso e fiz isso da minha casa. Sim. Quanto mais se esconde, mais frágil se torna. Exatamente. E mais facilmente vira alvo de ataque. ataque. Quando você está Verdade. de frente para a vida, de frente para a sociedade, para mexer contigo vai criar um problema com todo mundo. Já sabe que vai ser um calo. Trabalho, foi uma honra. Muito obrigado, prazer. Foi todo meu. Ganho fé. Oxóssi me dê muitos anos de vida, saúde, e que o senhor se incorpore quando estiver aqui pelo Rio, venha conversar com a gente, que a gente sempre tem uma conversa com o senhor. Muito obrigado. Tá bom? Muito obrigado mesmo, Colofé. Um abraço.